gente! Vamos fazer hoje uma saia de pences que tem um pouco de trabalho, um pouco de matemática e geometria, mas é muito simples, gasta 1 metro de tecido, 1,10 m, 1,20 m, dependendo da sua altura, dependendo do comprimento que você queira a saia. Então a minha saia eu fiz com 1,10 m, porque eu queria que ela tivesse 1 metro de comprimento. Gasta 10 centímetros aqui para fazer o cós. E aí tem toda a matemática que eu vou mostrar para vocês. A gente pega um tecido inteiro, 1,40 m de tecido. Trabalhei com tecido de algodão. Isso aqui é um algodão acetinado muito bonito, que não é tão fácil de achar, mas é muito bonito. Pode fazer com tricoline, pode fazer com linho, pode fazer com gabardine. Eu não recomendo muito viscose, porque é difícil, principalmente para quem está começando, é difícil fazer as pences certinhas, mas em termos de caimento fica bom também. Então se você já tem um pouco mais de experiência, daí tá tranquilo, tá? Espero que a gente consiga explicar bem explicadinho. Dúvidas depois vocês podem mandar as perguntas aqui nos comentários. E é isso, vamos pro vídeo. Vamos lá para eu explicar para vocês tintim por tintim. Bom, então, pra gente fazer essa saia, cada um vai ter que medir no seu corpo onde você quer que fique a saia. Então, por exemplo, eu vou usar a saia aqui na cintura, um pouquinho mais alta do que essa que eu tô usando. Minha cintura tem 74 centímetros. Eu vou anotar aqui, 74. E a distância da minha cintura até o meu quadril, que também dá pra ver por essa saia daqui, vai dar 20 centímetros. Então você vai medir no seu corpo pra saber a altura das pences que você vai fazer e para saber quanto que a gente vai diminuir daqui do pano de que tem 1,40 m de largura para chegar na sua cintura. E aí, então, a altura das minhas pences, 20 centímetros, certo? Eu tenho 1,10 m de tecido e quero fazer uma saia com 1 metro. Então, já vou começar tirando 10 centímetros aqui, que vai ser o que eu vou usar para fazer o cós. Então, se você quiser uma saia com 90 centímetros, basta você ter 1 metro. Se você quiser uma saia com 80 centímetros, bastam 90 centímetros. De qualquer forma, a gente precisa de 10 centímetros pro cós. E eu já vou começar tirando daqui do meu tecido, que é um tecido de algodão, como eu já falei, das possibilidades de tecido. Meu tecido é uma tricoline acetinada, muito bonita. E aí eu vou aqui marcar certinho, já marquei aqui esses tracinhos e vou cortar esses 10 centímetros. Isso eu tô fazendo uma medida aproximada, porque eu não descontei bainha, essas coisas. Então, na verdade, no final das contas, a minha saia também vai ter o cós. Vai ficar com aproximadamente 1 metro de comprimento, talvez 98, talvez 1,02 m, mas por ali, tá? Então a gente vai começar na parte da matemática, fazendo as contas certinhas de como que a gente vai fechar a saia. Então, eu tenho 140 centímetros, que é a largura do meu tecido. Eu preciso deixar uns 10 centímetros, 5 centímetros de cada lado, para fazer um transpasse, para fechar a saia. Então eu vou trabalhar menos 10 centímetros de transpasse. Eu vou ficar com 1,30 m. Certo? Então, teoricamente, essa saia funciona para quem tem até no máximo 1,30 m de quadril. E eu vou fazer a minha saia ficar mais soltinha. Então eu vou usar esses 130 e no meu corpo, que tem um quadril de aproximadamente 100, ele vai ficar folgadinho no quadril, tá? Quem for menor e quiser tirar um pouco no sentido do... Tipo, se você tiver 90 de quadril ou 80 de quadril e achar que vai ficar muito largo, em vez de você usar 1,40 m inteiro, você usa 1,30 m ou 1,20 m, de acordo. Isso aí, sempre você vai ter que ir experimentando. Isso aqui é um pouco experimental, já que a gente não tem a modelagem pronta, tá? E aí essa é a grande vantagem de você fazer pra você, pro seu corpo, pro seu estilo. E aí se você quiser fazer pra vender, você faz PMG, GG, enfim, tá? Então, eu tenho 130 centímetros que eu quero que cheguem aos 74. Menos
os 10 do transpasse eu já coloquei lá. Sendo que 10 centímetros eu vou colocar no final, só para vocês entenderem aqui a matemática. Vai ter um pedacinho aqui, ó, que vai ficar um em cima do outro. Eu tenho 1,30 m para trabalhar, para virar 74. Esses 10 centímetros do transpasse é o tanto que eu vou deixar sem pences, porque depois vai fazer o fechamento da saia nesses 10 centímetros. Então eu tenho 1,30 m para chegar até 74. Então eu tenho sobrando, eu tenho 56 centímetros que eu vou tirar fazendo pences distribuídas ao longo da saia. 56 centímetros eu posso dividir por 14. Então eu vou dividir por... Aí você vai fazendo a conta dessa mesma forma que eu acabei de fazer. Vai fazendo uma conta mais ou menos para dar uma divisão certa. No meu caso eu vou tirar 56 centímetros. Então eu vou fazer 14 pences, cada uma com 4 centímetros, certo? Olha um truque, minha gente. Às vezes a gente faz um pouco mais de força na tesoura, mas tem menos chance de ficar torto. Então eu dobrei aqui e vou cortar aqui direto. Ai, quem que cortou torto antes? Deu uma só. Aqui, ó, tava torto. Agora minha saia vai ficar curta e a culpa não é minha. Ó, meu tecido tá dobrado. Aqui tem 70 centímetros. Ou seja, tem 1,40 no total. Eu vou marcar 5 centímetros aqui. Certo? E aí, eu agora tenho que dividir. Agora a matemática começa a dar nó na cachola das mocinhas. Porque eu tenho que fazer 14 pences. Então, esse espaço que eu tenho aqui, eu tenho que dividir em 14 pedaços. Então, eu vou ter que dividir 1,30 m, eu tenho que dividir 130 divididos por 14, para eu saber o espaço entre cada meio de cada pence, certo? Que aí provavelmente não vai dar exatamente. Eu 9,2 a gente vai dando uma roubadinha. Então eu vou ter, tipo assim, ó, a cada 9,2 centímetros eu teria uma pence. 9,2. Aqui, 9,2. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos continuar aqui, ó. O meio não é ali no meio, tem que fazer aberto. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, certo? Aí agora o outro truque. Vamos marcar os 20 centímetros aqui, ó, que é onde eu quero que vá o final da minha pence. Aí eu vou passar ferro para deixar marcado aqui esse finalzinho. Marcadinho, bonito. Para não fazer muita confusão, porque aqui a gente começa a dar nó na cachola, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar isso aqui são os meios das pences. Aí eu vou marcar aqui embaixo o meio da pence, isso aqui tem que estar retinho, tipo, daqui pra cá. Peraí que eu comecei do lado de cá. Aqui deu os 5 centímetros e começou, certo? Então 5 aqui tem 1, aí 9,2. É uma informação importante. Isso tudo eu tô marcando do lado certo do tecido, porque eu quero que as minhas pences fiquem aparecendo. Então, se você quiser fazer do lado avesso, não tem problema, mas no caso, eu tô marcando do lado certo do tecido. Aí agora, eu vou pegar aqui e vou dobrar aqui. Vou marcar
2 centímetros. Cada pence minha tem 4, certo? Então eu vou marcar 2 aqui. 2 pra lá e 2 pra cá. E vou fazer daqui pra cá, é onde eu vou costurar minha pence. Certo? Vou marcar todas elas pra você fazer depois. E aí eu vou fazer aqui desse jeito mais fácil, porque essa minha régua já tem. Ó, então tá aqui tudo marcadinho, só um lado da minha pence. Aí eu vou lá pra máquina e vou dobrar assim, ó, do pontinho pro pontinho, e vou costurar aqui em cima de cada uma dessas linhas. Então, ó, eu tenho uma pence, vai fazer aqui, ó, 2 pra lá, 2 pra cá. A minha pence, aqui é o meio da pence e aqui são as pontas da pence. Ela vai vir até aqui. Então eu vou dobrar aqui e eu vou costurar em cima dessa linha. Vai começar aqui e vai terminar saindo do pano. Eu vou deixar a linha compridinha aqui no final, vou mostrar pra vocês lá na máquina como é que a gente finaliza a pence e como é que a gente faz o acabamento bacana da pence. Então, eu não vou marcar isso aqui muito antes, porque eu acho que acaba confundindo. Eu prefiro fazer direto lá na máquina. Então, a cada um desses, ó, eu vou dobrar aqui. Essa é a parte trabalhosa, que são várias costuras assim. Tá vendo? Eu vou costurar aqui, em cima da linha. E aí minha saia vai ficar toda com pences assim, depois quando ela estiver pronta. E aí, uma dica importante. Quanto mais nessa saia daqui, não é legal você fazer pences muito profundos. É legal você fazer muitas pences e ter uma distribuição grande dela na saia. Porque senão ela fica parecendo saia de prega, não fica com cara de pence. A prega é aquilo que faz um volume maior. A pence, ela tem que ir terminando o mais fininho possível. Se eu faço um triangulão assim, ela faz um bico, sabe? Esse finalzinho dela tem que ser assim, bem fininho, um ângulo bem pequenininho aqui no final. Então, se eu colocar uma coisa muito grande aqui para chegar nos 20 centímetros, vai ficar bicudo, que vai fazer um volume estranho, meio geométrico. Eu vou usar uma linha contrastante, não só porque eu quero mostrar para vocês como fica a costura, mas nesse caso vai fazer um efeito bacana da minha roupa. Tipo, vai ser como se fosse um bordado, vai ficar com um efeito de bordado, tá? Quem quiser, quem não tiver muito segura da costura, achar que a costura não vai ficar muito reta, quiser ser mais discreto, pode usar a linha da mesma cor. Mas vocês vão ver que fica um efeito muito bacana. Então, o esquema que eu tinha falado da pence. Eu vou começar aqui, eu não vou fazer reverso, porque eu tenho que começar bem no comecinho. Então, eu vou direto, sem reverso, e vou até o fim, costurando em cima da linha, que tem que estar dobradinha certinho aqui. Ó, aí, ó, aqui já saiu do pano, tá vendo? E eu vou continuar costurando um pouquinho mais. Faz um nozinho aqui, ó. A linha fica toda enroladinha, assim. E isso aqui funciona como um arremate. Depois eu vou colocar isso pra dentro da pence, vou mostrar no próximo passo. Mas as pences, qualquer pence que você for fazer, você termina assim, com ela comprida. Não corta a linha aqui perto, tá? Deixa ela compridinha, porque depois a gente faz um arremate à mão pra ficar bonito, bem acabado. E agora eu vou fazer todas as pences assim. Eu vou fazer sem colocar muitos alfinetes, mas o ideal é a cada prega que você, cada pence que você for fazer, você colocar alfinetes aqui, assim. Não precisa, eu acho que o ideal é, cada vez que eu vou fazer uma pence, eu ponho os alfinetes, porque se ficar tudo alfinetado, você acaba se confundindo. Então você faz uma e põe o alfinete, faz outra e põe o alfinete. Então fica assim, ó, fica muito confuso. Tá vendo que eu saí um pouquinho da linha? Milímetros na costura não fazem diferença para as perfeccionistas que ficam lá desesperadas porque costurou torto. Não precisa ficar desse desespero, porque se não tivesse a linha, eu nem ia perceber, tá? Então, assim, é pra ficar em cima da linha? É, mas se sair uns milimetrinhos, tudo bem, segue o baile. Acho muito lindo isso.
Aqui estão todas as minhas pencezinhas. E aí, naturalmente, a geometria se faz e o que era reto vira uma coisa em curva. Agora, uma coisa importante, de novo, na minha experiência de costura, eu vejo que as pessoas sofrem mais porque ficam sendo muito perfeccionistas do que quem vai fazendo as coisas à vontade. Então, percebam que, eventualmente, olha, aqui era a marcação. No entanto, essa uma pence aqui foi um pouco mais para frente. Essa aqui está no lugar certo. E não tem problema, porque quando você estiver usando a sua saia e ela estiver assim no seu corpo, isso aqui vai ficar desapercebido, entendeu? E isso aqui a gente ainda vai fazer o pesponto. Eu vou prender todas elas assim. Vou passar mais uma costura aqui e ela vai ficar muito beautiful. Eu vou deixar minha costura na lateral. Quem quiser pode botar metade para um lado, metade para o outro, assim. Quem quiser põe todas para o mesmo lado, que é o que eu vou fazer, que eu acho mais simples, para não ficar fazendo conta. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Essas linhas aqui eu não vou cortar ainda. E essa daqui eu vou deixar escondidinha aqui embaixo. Então eu vou. Coisa muito importante que acontece com muita frequência quando a gente vai fazer a pence. O que é comum eu fazer? Eu deitar isso aqui de qualquer jeito e aí, olha aqui do lado avesso, ó. Fica sobrando assim, ó, tá vendo? Isso não pode acontecer. Eu tenho que deixar isso aqui bem abertinho, senão vai acabar diminuindo o tamanho lá, vai ficar pequeno. E aí a gente vai fazer um pesponto aqui e vou deixar isso escondido aqui dentro. E aí depois eu só tenho que finalizar a linha que vai sair aqui desse meu pesponto. E aí, se você preferir também, você passa ferro. Se você for passar ferro no tato, aí vejo que as pences estão viradas para cá, que é o lado que eu quero, até o final. E vou isso facilita bastante a vida. Depois eu corto essas linhas aqui, tá? Porque senão pode começando a soltar aqui. Mas se você quiser cortar antes, você dá nozinho. Aqui temos de 85, que na verdade é da folga do errinho. Você botou 2 milímetros para lá, 2 milímetros para cá, normal que aconteça, tá? Então é os 74 mais os 10 centímetros de transpasse. E agora eu vou fazer uma outra costura aqui, prendendo todas as minhas pences, para elas ficarem assim para esse lado. Quem quiser costurar pelo lado avesso, aí a saia ficaria assim, ó. Se você quisesse fazer ela pelo avesso, também fica legal, mas eu acho mais bonito as costuras aparecendo. Aí se você for fazer pelo avesso, você nem precisa fazer o pesponto que eu vou fazer agora, pode deixar elas soltas aqui, tá? Eu vou fazer do jeito que eu acho bonito. Aí você vai aqui e precisa cuidar para essa pontinha ficar lá para dentro. Aí eu faço um reverso pequenininho. E vou deixar a linha grande para fazer o arremate depois. Ó, agora tem esse daqui, ó, é a ponta da primeira pence. Aí eu vou cortar tudo aqui certinho e eles vão sumir depois. Porque tem uns que ficaram muito compridos e continuaram aparecendo aqui. A finalização, eu não fiz reverso aqui no final porque estava muito complexo. Então eu vou pegar essa linha que tá aqui embaixo. E aí dá um super zoom aí, Gabi. Ele puxa, que era a linha que estava lá na frente. E aí eu dou um nó aqui, nó cego. E posso cortar ali. Certo? Então, ó, é um de 2 voltas, ó. 1, 2 voltas. Se quiser fazer 2, 2. E aí você corta aqui. Aí do lado de cá, ó. Esse aqui foi a outra pontinha que eu não prendi direito.
Esse aqui, ó, vou cortar na moral. Esse aqui não ficou preso direito lá. Essa ponta dessa linha aqui, ó, eu vou puxar ela pra cá. E agora a gente vai fechar da pence pra baixo. Só que eu vou fazer um zigue-zague aqui separado antes pra fazer o acabamento dessa parte, porque eu não vou botar zíper nessa saia, ela é de botão, tá? Ela é super simples, a única parte complexa é a matemática. De resto é trabalho braçal e simplicidade total. Então a gente vai fechar e daqui pra baixo eu já faço o zigue-zague junto todos eles, tá? E aí depois a gente vai botar o coste. Esses pedacinhos aqui que sobraram. Aqui é muito, muito importante o reverso, tá, gente? Porque essa costura aqui vai ficar por conta dela. E aí ele vai-se embora para embaixo. Aí vira. Se lembram, lá no começo, que eu falei que tinha sobrado 2 centímetros, que tinha ficado um pouquinho maior? Eu vou passar uma costura aqui no ponto 4, só para dar uma segurada aqui, para não ficar larga a saia, tá? Se você tiver errado um pouco a matemática e ela tiver um pouco apertada, na hora de você botar o corte, você estica um pouco. Como a minha tá um pouco larga, eu vou passar essa costura aqui para dar uma bebida. Segurar aqui o cós. Mas aí, se você tivesse passado correndo por essa informação, não ia pegar essa dica. Muito valiosa. Porque aí os espertinhos que pulam o que eu tô falando, seguinte, o cara cortou isso aqui assim, rasgando o pano, ele tá todo meio desfiadinho, porque esse pano tem um pouquinho de elastano também. Aí não tem problema, vou usar esse aqui para ser a parte que vai prender na saia. Eu tinha falado 74 de cintura, que dá 37, certo? Cadê o lápis? 37 é aqui. Então, isso aqui, só para eu deixar marcadinho aqui, que eu vou ter um transpasse aqui, mas a saia mesmo vai ficar desse tamanho. Eu vou botar mais uns 10 centímetros aqui, só para ter uma folga, eu vou cortar o resto, para não ficar muito grande. Vou marcar o meio da saia, o meio da faixa, da cintura, daqui. Aí, de novo, ó, dica importante, que foi a mesma coisa que estava lá antes. Como eu sou magricela e sempre acabo fazendo roupas mais largas do que eu preciso, nessa hora eu vou esticar um pouco o cós em relação à saia, para ela não ficar muito frouxa. Se você for ao contrário e normalmente fizer as roupas apertadas para você, você estica aqui que você ganha 1 ou 2 centímetros, entendeu? Isso aqui é o que a gente chama, algumas pessoas chamam de dominar o tecido, outras chamam de acomodar o tecido. Na hora de tirar o alfinete, você não pode deixando o pano correr frouxo. Você tem que tirar o alfinete quando chega bem em cima. Ou, para quem gosta de fazer tudo muito certinho, alinhavar, que não é o meu caso. Ó, então eu vou dar uma esticadinha aqui e vou prender aqui. Ó, estica e prende. Aqui também tem uma dica importante, é o seguinte, eu quero que isso aqui fique, é igual quando vai fazer zíper, tá? Zíper sem ser invisível. Eu quero que isso aqui, quando estiver pronto, fique assim, e isso aqui, ó, quando estiver pronto, ele vai ficar assim, certo?
tá? Isso aqui é o que eu quero que fique. Então, como que a gente faz isso? Ó, isso aqui tá sobrando. Eu vou isso aqui dobrar pra cá, como se estivesse continuando com essa costura aqui. E aí, eu vou dobrar, deixando a parte de cima maior aqui, ó. É a mesma distância desse, vai ficar assim. E eu vou fazer uma costura reta, assim, ó. Prendendo isso aqui dobrado, vou botar um alfinete. E aí vou costurar reto aqui, certo? Pra depois, aí do outro lado a mesma coisa. Aí aqui, ó, isso tem que estar alinhado. Isso aqui, ó, tem que estar alinhado a costura que já foi feita com a costura que já foi feita. E essa dobra aqui também tem que estar alinhada para não ficar diferente depois. E aí vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar aqui e vou costurar assim, com isso dobrado. Alinhado aqui sem pegar esse pedaço, ok? E depois eu vou cortar essa sobra aqui, aqueles 10 centímetros que eu tinha deixado a mais, lembra? Então eu vou fazer com isso aqui dobrado assim, ó, tá bom? Agora, corta, ó, atenção, mágica, muito legal como fica bonito, ó, certinho alinhado aqui, essa linha aqui a gente corta fora. Vou virar pra cá e puxa essa pontinha. Aí confere, ó, se os dois estão do mesmo tamanho. Que bonito! E agora a gente pode ir no ferro também, quem é de ferro. Quem é de ferro vai pro ferro, quem é de namoral vai namoral. Esse tanto aqui, ó, eu dobro aqui e tenho que esconder a costura. O que costuma acontecer? A pessoa começa a fazer essa dobra aqui grande, 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 e aí o cós vai ficar depois todo pequeno aqui. Ele tem que estar sempre do mesmo tamanho. Quem está começando é sempre bom ir lá no ferro. A outra coisa que também é comum de acontecer é isso aqui ficar sobrando. Não pode, tem que ficar esticadinho assim. E isso aqui dobrado assim, escondendo aquela costura. Aí eu vou colocar os alfinetes todos aqui por trás. E quando eu for costurar, eu vou costurar pelo lado sem prender aqui. Quando eu viro o alfinete pra cá, eu confiro aqui atrás está tudo certo. Aí, ó, botei os alfinetes pra cá, confere que esteja pegando de trás, tá vendo? Não pode ficar solto isso aqui assim, ó. Isso aqui tem que ficar dobradinho aqui dentro, tá? Vai ficar assim, beautiful, tá vendo? E aqui também, ó, errei. Vou consertar esse pedacinho e mostrar uma coisa aqui pra vocês. Aqui a gente vai fazer só uma casa de botão e prender o botão. E falta a bainha também. Olha só, tem um vídeo lá de dica de casa de botão que a Gabi vai botar, mas uma dica importante que eu não sei se tá lá ou não é o seguinte: eu aqui, ó, na ponta, ele é mais gordinho do que pra cá, porque tem a sobra dessa costura aqui. Então, em vez de eu fazer a casa daqui pra cá, eu viro tudo e começo a casa aqui nessa parte mais altinha, que aí não fica preso. Beleza? Aí vou abrir a casinha, um pouquinho em pouquinho. Agora, uma informação importante. Vou marcar aonde vai ficar o botão.
Então eu tenho que transpassar aqui, que era a medida que eu já tinha feito no meu corpo. E aí, normalmente as pessoas acham que tem que marcar o botão aqui no meio da casa. Mas na verdade você tem que marcar o botão na ponta da casa. Aqui, ó. É aqui que eu vou prender o meu botão. Porque se você prender o seu botão aqui, quando você for fechar o botão, ela vai abrir assim. Sacou? Aqui que a gente vai prender o botão. Então, vou fazer aqui a bainha. Eu vou fazer direto aqui na máquina sem colocar alfinete. Mas quem for iniciante, faz como a gente fez na bata. Coloca alfinete certinho. Vou dobrar 1 centímetro em 1 centímetro. E aí, como eu já tenho prática, eu vou fazer aqui direto. Quem não tem prática, coloca todos os alfinetes lá na máquina, lá na mesa e depois vem fazer a bainha. E aí também quem não tiver visto certinho o comprimento, para ter certeza se quer fazer um pouco mais curto, um pouco mais comprido, agora é a hora de ver se ficou no comprimento que você quer. Ó, dica importante, nunca comece em cima desse pedaço mais gordo, tá vendo? Eu comecei um pouco antes, que aí a máquina já vai no embalo e já passa por ali, senão às vezes ela fica presa. Aqui, com um pedaço muito grande, os 20 centímetros, às vezes fica muito grande aberto. Quando a gente se mexer vai sair. Então aqui mais ou menos no meio, eu vou botar um botãozinho desse de pressão pra marcar aqui. Então eu vou costurar nessa viradinha, um lado e o outro aqui embaixo, tá? Pronto, gente, está aqui finalizada a saia. Os últimos passos foram prender o botão, prender esse pressãozinho aqui. Quem quiser pode fazer um acabamento à mão aqui, para isso aqui não ficar levantado depois de prender, mas eu acho que não é muito necessário. Não fiz o acabamento mais highlight de todos, porque eu estava querendo mostrar para quem é iniciante. Quem já sabe fazer um acabamento mais bacana, fica à vontade, pode até mostrar pra gente depois, põe lá no Instagram, marca o Café Costura. E aí, tá aqui pronto. E aí, assim, outra coisa que eu fiz a bainha com a linha cinza, eu não quis que ficasse marcando a bainha da mesma forma que marcaram as pences. E aqui está uma saia bem linda, com pouco pano, algum movimento. Ela também não é muito volumosa. Ela é muito bonita, essa saia. Eu adoro. Boas costuras, pessoal. Divirtam-se.